muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que assistirão mais tarde a esta conferência. Conferência número 4 do curso Conhecimento de Si Mesmo. A fase A, composta por 50 temas. E temos também uma fase B, que se compõe de 25 temas, que são mais aprofundados nessa fase, que em breve nós daremos início a um ciclo de conferências da fase B. Então vamos hoje falar dos 7 centros da máquina humana. Então vamos aprender muitas coisas com esta conferência. Vamos aprender o que são os centros, onde estão localizados, como funcionam, que energias consome cada centro. Vamos saber o que é um centro. Enfim, vamos aprender um pouco sobre a nossa máquina humana, sobre o nosso corpo físico. Então, centros são pontos de energia no corpo físico. Os centros pertencem ao corpo físico e são em número de 7. 5 estão caídos e 2 estão levantados. 2 não caíram quando se deu a fornicação. Os 2 centros superiores não caíram. Apenas foi desligado dos centros inferiores. Ou os centros inferiores foram desligados dos centros superiores. Então, os centros estão localizados sobre a coluna vertebral. Cada centro está localizado sobre a coluna vertebral. Então, esses centros são em número de 7, 5 inferiores e 2 superiores. São diferentes dos chakras. Os chakras nós vamos estudar na fase B. Então, os centros são em número de 7 e estão relacionados com cada planeta. Cada centro está relacionado com um planeta. Se diz que nós somos um microcosmos, que o homem é um microcosmos. Então, nós temos um átomo de cada planeta dentro de nós e estão nesses centros. E também estão relacionados, vibram, cada um deles vibra com uma nota musical. E estão relacionados também, estão relacionados com os dias da semana. Também são 7. Os dias da semana são também 7. Os centros são 7. As notas musicais são 7. São 7 planetas principais. Então vamos percebendo aí por que se diz que o homem é um microcosmo. Um cosmo em miniatura. Então, as 3 forças primárias se chama o triamaciclano. Então, quando a mônada Atman e Budi sai do absoluto, ela
se desdobra, formando as três forças. E essas três forças se desdobram novamente, formando os três centros: o centro sexual, o centro instintivo e o emocional. E com a união dessas três forças primárias e desdobradas, dá origem ao sol central, que é o coração. Então, estão três centros abaixo do coração e três acima, porque ali já estão desdobrados. Então, são 1, 2, 3. E o coração é o centro do microcosmo. Então, é por essa razão que se busca a concentração no coração. Então, todos os centros têm como centro principal o coração. É o centro do microcosmos homem. Então, os centros inferiores, 5 centros, estão caídos e precisamos levantar. Já os 2 centros superiores não caíram, e quando se faz a criação dos corpos superiores, se conectam com os centros superiores. Então, cada centro Cada centro está localizado em um ponto e cumpre uma função. Cada centro cumpre uma função na nossa máquina humana. Se diz máquina porque é um instrumento do nosso ser, porém que está em mãos dos defeitos psicológicos, está em mãos do ego. Então, por isso se diz que é uma máquina humana. E é necessário organizar esses centros para que o nosso ser possa se expressar através deles. Então, por cada centro, como cada um tem uma função, cada um tem uma forma, uma atividade, uma forma de expressão. É através dos centros que nós nos expressamos. E é nos centros que atuam os nossos defeitos psicológicos. Os nossos defeitos atuam na fala, atuam no coração, atuam no centro emocional, no centro instintivo, no centro sexual, também no centro intelectual. Então, o ser humano, nós somos dotados de 3 cérebros. Somos um animal tricerebrado. E cada um desses cérebros comanda determinados centros. Então, temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e temos o cérebro motor, que comanda as funções motoras, que comanda as funções instintivas e sexuais. Então, a máquina humana é uma máquina super organizada e funciona corretamente desde que esses centros estejam equilibrados, estejam funcionando adequadamente conforme o objetivo para o qual foi criada a máquina humana. Então, a nossa máquina humana foi criada
para que nós pudéssemos trabalhar com os 3 fatores e cumprir com o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então, a nossa máquina humana tem um objetivo muito bem definido. Não adianta nada ficar procurando outras coisas, que tudo o demais tem origem em um ou outro defeito psicológico. O objetivo da nossa existência é esse: a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. Qualquer outro objetivo que nós nos dedique está desviado, está com origem em um desses defeitos psicológicos. E é exatamente por isso que a nossa máquina humana está desequilibrada. Então vamos ver os centros. Temos o centro sexual. O centro sexual está localizado no cóccix, no final, no início da coluna vertebral. Está relacionado com o planeta Lua. Planeta Lua. E a sua função é criar. E o centro sexual, com o centro sexual, nós podemos criar os corpos existenciais superiores do ser, podemos reproduzir a espécie e podemos, não devemos, mas a função também é reproduzir o ego, os defeitos psicológicos. Cada vez que nós perdemos a nossa energia sexual, nós estamos criando novos defeitos e robustecendo aqueles que já temos, que já estão na nossa psique. Eles se robustecem a cada fornicação. Então, a função é criar. Tem essas 3 formas de criar. Se criam os corpos, se reproduz a espécie ou se reproduz o ego animal, os defeitos psicológicos. O defeito que caracteriza esse centro é a preguiça. A preguiça, nós podemos compreender melhor isso. A preguiça em transmutar as energias sexuais, a preguiça em trabalhar com os 3 fatores, trabalhar com o nascimento, com a morte psicológica e com o sacrifício pela humanidade. Se nós observarmos, se nós refletirmos nos bilhões de seres humanos que povoam a face da Terra e formos ver quantos desses 7 bilhões, quantas pessoas têm inquietudes espirituais? A maioria está dedicada às coisas da personalidade, a conseguir dinheiro, fama e prestígio. As 3 coisas que a personalidade, as principais que a personalidade se caracteriza. Então, a grande maioria está dedicada à personalidade. Não tem inquietudes espirituais. Por isso, então, que esse centro sexual se caracteriza pelo defeito da preguiça.
O sentido, o sentido que ele, o sentido que esse centro governa é o sentido do tato. Então, o centro sexual governa o tato. Então, a luxúria, por exemplo, é quando alguém vai cumprimentar uma pessoa, o defeito da luxúria faz com que ela aperte um pouquinho mais a mão ou segure um pouquinho mais para sentir a mão da pessoa. Ou se quer abraçar, se quer sentir, se quer tatear a outra pessoa do sexo oposto, naturalmente. Então, o sentido que ele governa é o tato. E ele funciona com a energia sexual. Ele trabalha com a energia sexual. Já o sentido, o centro instintivo está localizado já na terceira vértebra da coluna vertebral e no osso sacro. Ele vibra com a nota Ré e está relacionado com o planeta Mercúrio. E trabalha com a energia instintiva, com a energia vital, com a energia vital. Ele trabalha com a energia vital. E a sua função é aprender. Apreender. Captar o significado de todas as coisas. Então, inclusive, existe uma faculdade que se desperta, que é a faculdade de percepção instintiva das verdades cósmicas. Quando se trabalha sobre si, quando se eliminam os efeitos psicológicos e criam os corpos, vão despertando as faculdades opostas aos defeitos. São as virtudes opostas aos defeitos. Vão sendo despertadas, vão sendo entregues, que funcionem, que possam. A máquina humana então começa a funcionar de forma mais correta, cada vez mais correta. Então existe essa faculdade, que é uma faculdade do centro instintivo, que percebe as coisas tudo instintivamente. Então todas as faculdades estão presas nos defeitos psicológicos. Estão na essência. A essência está presa, então as faculdades, os poderes, as virtudes são da essência, e ela estando presa, essas virtudes, esses poderes, essas faculdades não se expressam. Impossível. Então, não temos outra opção, não temos outra alternativa para despertar as faculdades, a não ser eliminar os defeitos e nascer espiritualmente. Então, o centro instintivo, ele é caracterizado pelo defeito da cobiça. Quando se vê alguma coisa, instintivamente, o defeito da cobiça quer. Ele já se manifesta e quer tal coisa. Ele vê alguém com um carro melhor, a pessoa vai, então, já também cobiçar ter um carro
igual ou melhor que esse. Geralmente melhor. O sentido é o paladar. O sentido que ele governa é o paladar. Ele funciona com a energia vital. Então, esse sentido, ele governa as águas. Então, por isso é que ele grava, ele aprende sem ter gravado na memória. Não usa a memória. Ele usa a memória das águas, das nossas águas, de todas as nossas águas. Então, esse corpo está na quarta dimensão. O corpo físico pertence à terceira dimensão. Esse corpo não, esse centro, ele está na quarta dimensão. É o próprio no mundo etérico, no corpo vital. Então, esse centro está no corpo vital. Já o centro emocional, a função dele é sentir. A função é sentir. E o defeito que caracteriza é a luxúria. Então, quando a luxúria, quando se manifesta a luxúria, ela se manifesta através do centro sexual, porque ele tem que usar um centro para se manifestar. Também se manifesta através do centro motor, a fala também se manifesta. Ele pode se manifestar, essa luxúria, por alguns centros. Pode se manifestar pelo centro emocional, em forma de enamoramento. No centro intelectual, a pessoa já fica planejando. No centro motor, a pessoa quer dizer algumas palavras. E no centro sexual se sente uma sensação de sexo, uma sensação de atração sexual. Então, o sentido que ele comanda é o olfato. E a energia que ele consome é energia emocional. Então, o olfato muitos de nós conhecemos um ditado que diz: esse negócio não está cheirando bem. Esse negócio não está me cheirando bem. Então, é uma faculdade de que tudo, ao apenas sentir o cheiro, sabe sobre tudo. Sente pelo cheiro. Inclusive, havia uma universidade na Babilônia que ensinava, na antiguidade, a desenvolver essa faculdade. Que na antiguidade o ser humano era instruído nos 3 cérebros. Hoje em dia, nas escolas, todas as escolas, primária, secundária, terciária, todas, instruem unicamente o intelectual. E o intelectual desenvolve apenas a personalidade. Então, essas faculdades foram perdidas porque se perdeu essa forma de ensinar, de aprender, de desenvolver-se.
Então o ser humano era instruído e se desenvolvia na sua plenitude. Se desenvolvia no centro intelectual, que a função do centro intelectual é pensar, se desenvolvia no centro motor, no centro instintivo, no centro sexual, em todos os centros. O ser humano se desenvolvia na sua plenitude. Hoje, então, somos instruídos apenas a fazer planos de usar apenas o centro emocional. O centro intelectual. Então, o centro intelectual, muitas pessoas, talvez a ciência, tenha como o centro intelectual a mente. Porém, os pensamentos não são gestados na cabeça. Os pensamentos são gestados no centro intelectual inferior. Então, para nós compreender isso, é como um computador. Podemos fazer uma análise. O monitor do computador é onde se vê o que está acontecendo. Se vê as imagens, se vê o som, se vê tudo. Mas não é o monitor que gera essas imagens, ele apenas mostra. Elas são geradas por uma máquina, por um CPU. Então, os pensamentos são gestados no centro intelectual inferior, no cérebro intelectual, que está na coluna vertebral, na altura do coração. Então, passamos ao centro intelectual inferior. Estávamos comentando algo sobre esse centro. Então, o centro intelectual está localizado na coluna vertebral, na altura do coração. E a função é pensar. Falta um R. Ele consome a energia mental. E o defeito que caracteriza é o orgulho. Então, aí está o orgulho através dos pensamentos, através da personalidade. Então, se desenvolve apenas a personalidade, se desenvolve muito o orgulho. A criança se desenvolve desde a escola. A criança já vai aprendendo coisas sobre a família, sobre a que escola estudou, o bairro onde mora, e ela vai se formando esse defeito do orgulho. Vai robustecendo, porque o defeito já se traz de outra existência. Então vai se robustecendo esse defeito do orgulho através do desenvolvimento do centro intelectual. Então, se tem orgulho de ter estudado em tal ou qual escola, se tem orgulho de ter um sobrenome, se tem orgulho de ter nascido em tal lugar, tal região, o país. Então são coisas que caracterizam o defeito, que caracterizam a personalidade e são desenvolvidas ao longo da existência, da juventude. Vai se desenvolvendo já esse orgulho. Se diz honrar. Honrar a família, honrar isso, honrar o lugar onde nasceu, o colégio onde estudou, a faculdade onde fez a sua graduação, essas coisas. Então,
se desenvolve o orgulho através do centro intelectual. E então, o sentido que esse centro domina é o ouvido. O ouvido. E ele está relacionado com a nota musical Fá e com o planeta Sol. Ele vibra com a nota musical Fá. Já o centro emocional com a nota musical Mi. Está relacionado com o planeta Vênus. Aqui está relacionado com o planeta Sol. Já o centro motor, que é o quinto centro, a sua função é fazer. E se faz com obras e palavras. Se faz com atitudes motoras, obras e palavras. Então, quando se fala, está criando também. Já se está criando. O defeito que caracteriza é a ira. Quando nós ficamos irados, que o nosso defeito da ira se manifesta, nós dizemos palavrões, mecanicamente reagimos no trânsito, mecanicamente já xingando a pessoa. Não refletimos, mecanicamente. Essa reação da ira é mecânica. Já o centro da fala, o centro motor, já entra em ação e já reclama. Ele funciona com a energia motora ou energia motriz. E o sentido que ele domina, que ele governa, é a visão. Então, por isso que quando nós nos interessamos por alguma coisa, logo nós dirigimos a visão, já olhamos. Por exemplo, se nós vimos uma pessoa do sexo oposto, a nossa visão já se dirige para essa pessoa. O defeito já nos leva a olhar. Ele utiliza o centro motor para olhar para essa pessoa. Pessoa do sexo oposto, naturalmente. Então, o centro motor, ele vibra com a nota musical Sol e está relacionado com o planeta Marte. Planeta Marte, que é o quinto planeta. O quinto planeta do Sistema Solar. O planeta Marte está relacionado com a força. Então, o mestre Samael, ele é um mestre do raio da força. Então, ele é o regente do planeta Marte. E quem desenvolve esse centro, aquele que desenvolve esse centro, adquire o poder da força na palavra, da força no verbo. Então, os centros estão desequilibrados. Todos os centros inferiores estão desequilibrados. E é necessário equilibrar esses centros inferiores e colocá-los a funcionar de acordo com o objetivo para o qual foram criados. Pelo objetivo que nós temos tais centros.
e não desviar as suas funções. Cada centro tem a sua função e consome determinada energia. Porém, como nós estamos com a nossa psique desorganizada, os nossos defeitos robustecidos, consumimos as energias indevidamente e cada centro está trabalhando com uma energia que não é a sua, uma energia que não corresponde com a sua. Por isso, desequilibra totalmente a máquina humana e não é possível transmutar as energias sexuais se o centro sexual está desequilibrado, se a máquina humana está desequilibrada. Nos centros está toda a possibilidade de mudança. Radicam nos centros. Se alguém quiser fazer um trabalho superior sobre si, trabalho de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, de autorrealização, é necessário começar a trabalhar sobre si para equilibrar energia, equilibrar os centros e economizar a energia de cada centro e assim equilibrá-lo. E temos os dois centros superiores, que é Atman e Budi. Esse centro superior, Budi, a sua função é julgar. Então, a justiça já existe, porém está desconectada. Como nós estamos desconectados, os 5 centros inferiores estão desconectados dos superiores, não se faz justiça. Se faz o interesse dos defeitos psicológicos. Então, é necessário fazer justiça conosco mesmo. Ser justo. Quando localizamos um defeito, identificamos um defeito, é necessário fazer justiça. Quer dizer, colocar as forças superiores a trabalhar sobre nós e fazer justiça para eliminar esse defeito. Trabalhar sobre nós no sentido de eliminar esse defeito. Então, o centro, a função dele é julgar. E o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da gula. A energia que ele usa é a energia da consciência. E o sentido que ele domina é o sentido da clarividência. Sentido da clarividência, que então está, como estamos desconectados desses centros superiores, nós não temos essas faculdades, esses sentidos. É necessário então preparar a máquina humana para que esses centros superiores, para que o nosso Pai possa se expressar através de nós, através da máquina humana. E a máquina é um veículo do Pai, porém está em mãos dos defeitos psicológicos. Nós precisamos destronar o ego para que o Pai assuma o trono. Dentro de nós há um trono, e nesse trono está o ego. Precisamos destronar o ego para que o nosso Pai possa governar, fazer a vontade do Pai, assim na terra, que é o corpo físico, como no céu, como ele faz no céu. Porém, é preciso destronar o ego. E nós vamos destronar o ego
eliminando o ego e nascendo psicologicamente, nascendo espiritualmente. Através dos 3 fatores, nós vamos destronar o ego. Então se desenvolve, como ele tem o sentido da clarividência, se desenvolve a auto-observação. Quando vai se trabalhando sobre si, vai se liberando algumas chispas, essas chispas vão se juntando àquelas chispas, aqueles 3% que se tem livre. E o sentido da autoobservação, que é um sentido, vai também se desenvolvendo. Então, quanto mais se trabalha sobre si, mais se percebe os defeitos. Então, se uma pessoa trabalha sobre si e começa a ver mais defeitos, ela pode pensar que está piorando. E, na verdade, é porque o sentido da autoobservação está sendo aguçado. Ele vai se aguçando e se vai percebendo mais detalhes. Vai se percebendo a manifestação dos defeitos já num sentimento muito sutil que se tenha, já se percebe. Então, a autoobservação vai melhorando consideravelmente conforme vai se trabalhando, porque a autoobservação está atrofiada por falta de uso. E com o trabalho nós vamos despertando esse sentido, vamos readquirindo esse sentido da autoobservação. E então, quanto mais se trabalha, quanto mais se liberam chispas, mais o sentido da autoobservação se aguça. Então, esse Butch vibra com a nota musical Lá. É o centro emocional superior e está relacionado com o planeta Júpiter. Então, Butch, está localizada na glândula pituitária. A nossa glândula pituitária ou hipófise é onde está localizado esse centro. E aí então temos o 7º centro, que é o centro intelectual superior, que vibra com a nota musical Si e está relacionado com o planeta Saturno. E trabalha com a energia do espírito puro. Então, a função é saber. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo das telhas para cima, como se diz. E ele domina toda a sabedoria. E como nós estamos desconectados, nós não temos sabedoria. Nós temos alguma esperteza que muitos acreditam que é sabedoria, porém não é sabedoria, é uma esperteza, uma experiência. Então, aqui algo interessante sobre Butch, que é o nosso pai. Quando se desenvolve, quando se cria, quando se conecta, quando equilibramos, criamos os corpos e nos conectamos, quando o pai
começa a trabalhar, ele conhece todos os seres do cosmos. Ele conhece todas as chispas. Porque ele conhece a si mesmo. Por isso que se diz, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, quando esse Budi é conectado, ele conhece todas as pessoas, todos os seres das pessoas, todos os seres de todo elemental, de toda planta, de todo animal. Ele conhece tudo. Então, por isso que se diz que homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, porque o nosso ser é um Deus. E esse Deus é conhecido. Todos se conhecem. Por isso que somos todos irmãos. Internamente somos todos irmãos. E nos conhecemos. O nosso real ser conhece a todos. Sem nenhuma dúvida. Sabe tudo sobre todos. Podemos dizer que são amigos. Então, o sentido, o defeito que ele caracteriza, primeiro, então, o defeito é a inveja. E o sentido que ele governa é a polividência, esse centro intelectual superior, que vibra com a nota musical Si. Ele tem o sentido da polividência. Então, quando nós nos conectamos, criamos os corpos e nos conectamos com esses dois centros superiores, então as faculdades, os poderes começam, vão sendo reempossadas. Então nós reconquistamos todas as faculdades, todos os poderes, todas as virtudes. Então, porém, como nós estamos com a máquina humana desequilibrada, nós, para fazer um trabalho, para iniciar um trabalho, o trabalho se inicia através dos 3 fatores da morte psicológica, que é dirigida aos centros. Essa autoobservação deve ser dirigida aos centros. Então, terminar a explicação sobre os centros, o centro sexual, ele é da 3ª dimensão. Já falamos que a sua energia é sexual, que o sentido é o tato. Ele está na 3ª dimensão, é o mundo físico. Nosso mundo físico. Já o corpo vital, o centro instintivo, ele funciona com a energia vital. O sentido é o paladar, é da 4ª dimensão, é o mundo etérico. É a 4ª dimensão em nós. Logo, nós vamos ver as dimensões e onde estão em nós. Já o centro emocional funciona com a energia emocional. O sentido é o olfato, é de 5ª dimensão e é o mundo molecular. São as moléculas. Já o centro intelectual funciona com a energia mental.
o sentido é o ouvido, é um centro da quinta dimensão, é um mundo atômico, é onde estão os átomos. Já o centro superior, o centro emocional superior, funciona com a energia da consciência. O sentido é a clarividência, é de sexta dimensão e são os prótons. O centro intelectual superior funciona com a energia do espírito puro. O sentido é a polividência, é de sétima dimensão, são os fótons. Então, o ser humano, a nossa máquina humana, é um cosmos em miniatura. Tudo que há no cosmos, há dentro de nós um átomo. Nós temos um átomo de cada pessoa que vive na face da Terra. E todas as pessoas têm um átomo nosso. Nós temos um átomo de tudo que formos imaginar, nós temos um átomo. Por isso que se diz, por isso que somos um cosmos em miniatura. E esse microcosmos deve funcionar ordenadamente para cumprir a sua função, que é a autorrealização íntima do ser, que é o conhecimento de si mesmo. Então, para fazer esse trabalho, se deve começar um trabalho sobre os centros, observar a retidão do reto pensar, do reto sentir, o reto falar e o reto agir, obrar. Então, a nossa consciência, o nosso sentido de autoobservação deve ser dirigido para os centros, para o centro sexual, o que está se manifestando, o que estou pensando, pensamentos morbosos, o que eu estou sentindo e o que eu falo, porque se alimenta o defeito da luxúria com as palavras, com as piadas de duplo sentido, se está alimentando o eu da luxúria. Se pode alimentar qualquer defeito com a palavra, se pode alimentar qualquer defeito com o pensamento, com o sentimento, com as nossas obras. Então já é a conclusão. Já se não se observa aqui, passa para aqui. Então já vai para os fatos. Já vamos concluir, já vamos então realizar a vontade do defeito. Então, começar a autoobservação já percebendo os mínimos sentimentos, pensamentos, emoções, e assim pedindo a morte desse sentimento, desse pensamento, dessa emoção. Pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito, que elimine esse pensador, porque na verdade é um pensador, é um ator
que está pensando através de nós. Ele usa o nosso centro intelectual para pensar, usa o nosso centro motor para falar e usa o nosso centro emocional para se enamorar. Se pensa que esse enamoramento é um sentimento positivo, é um sentimento negativo. Na verdade, é um sentimento negativo, porque está consumindo a energia. Então, se nós queremos fazer um trabalho sobre nós precisamos equilibrar os centros. O começo do trabalho é equilibrar os centros, para que cada um trabalhe com a sua respectiva energia. E então o centro sexual vai trabalhar com a sua energia que corresponde, que é a energia sexual. Porque os centros roubam a energia do centro sexual. Todos os centros roubam a energia ao centro sexual. Então, se gasta muitíssima energia com os pensamentos, com o intelectualismo, com o trabalho intelectual, os executivos. Se nós formos observar as pessoas que trabalham demais em serviços intelectuais, executivos, se desgastam e se tornam impotentes. Sexualmente são impotentes, porque consomem toda a sua energia intelectual, e quando termina essa energia intelectual, o centro intelectual, para continuar trabalhando, que trabalha demais, para continuar trabalhando, rouba a energia sexual e assim desequilibra o centro sexual e torna a pessoa impotente sexualmente. Então essa é a causa de muitos intelectuais que se tornam impotentes sexualmente. Então esse ensinamento nos ensina a equilibrar os centros. Nos diz que o começo do trabalho é equilibrar os centros. Todas as noites, Budi deposita a energia em cada centro, a energia necessária para que esse centro funcione durante o dia. E deposita o excedente de toda a energia é depositado no centro sexual, para que o centro sexual trabalhe. Então essa energia amadurece e a pessoa vai transmutar durante a noite, vai transmutar a energia sexual. Ao contrário da pessoa que estamos desequilibrados, quando formos transmutar, vamos transmutar uma energia que não é sexual. Na verdade, não vamos transmutar, vamos fornicar. E por isso não se cria nada. Então a criação vai se dar apenas com a energia sexual. Porque a função do centro sexual é criar, e queremos criar os corpos superiores, temos que equilibrar o centro sexual e todos os centros para então acontecer esse nascimento espiritual. Então, a conferência é muito importante, nós devemos refletir
sobre o que esta conferência nos ensina e ver onde estamos desequilibrando. Todos estamos desequilibrados. Todo ser humano que vive na Terra está desequilibrado. Então, se nós queremos fazer um trabalho, o começo é equilibrar os centros. Então, vamos refletir sobre o que aqui estamos aprendendo e vamos trabalhar nesse sentido. No reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. O Mestre Jesus ensinava a ação impecável. Nós precisamos agir impecavelmente. Mas não é da noite para o dia. Não é de um dia para o outro que vai se agir impecavelmente. É necessário trabalhar muito para então aperfeiçoar as nossas ações e assim galgar as iniciações, porque vamos recebendo iniciações quando se desperta o fogo sagrado. Para despertar é necessário estar a máquina humana equilibrada. Muito obrigado a todos e até breve.